Olá, alunos e alunas de ED2 do segundo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos continuar a fazer nossa revisão para a prova e nós vamos trabalhar hoje o conceito de direito de Hart. Hart é considerado um dos maiores positivistas do século XX, um dos maiores filósofos de direito do século XX, no mundo anglo-saxão, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. A obra fundamental de Hart será o conceito de direito que ele publica em 1962 e que vai revolucionar o pensamento jurídico anglo-saxão. Nessa obra, Hart pretende se contrapor a um conceito de direito bastante em voga, né, bastante famoso, que foi construído no século XIX e que perdurou por mais de 100 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Trata-se da concepção jurídica de John Austin, né, em que o autor vai defender a ideia segundo a qual o direito é um conjunto de comandos dotados de sanção, um conjunto de ordens emanadas do soberano dotadas de sanção. Hart vai demonstrar na sua obra o conceito de direito que essa concepção de direito ela não leva a sério a complexidade de ordenamentos jurídicos em sociedades mais complexas, né? Porque, na verdade, todo conceito estabelecido por Austin está errado ou é incompleto, no mínimo. Né? O primeiro problema é mostrar que o direito não é apenas um conjunto de comandos dotados de sanção. Além dessas regras dotadas de sanção, Hart mostrará que existem outras regras que fazem parte do sistema jurídico. Essas outras regras que não apresentam sanção, Hart vai denominá-las de regras secundárias. Então, nós teríamos, por um lado, as regras primárias, que são aquelas dotadas de sanção, que estabelecem direitos e obrigações, e nós temos as regras secundárias, que são aquelas que não estabelecem sanção, mas sim que estabelecem de que modo haverá a produção de regras. Podemos dizer que são regras sobre regras, né? Daí o nome regras secundárias. Essas regras secundárias, elas se dividem em regras de legislação, de adjudicação ou de julgamento e a chamada regra de reconhecimento, que em alguns momentos Hart vai colocar no plural, regras de reconhecimento, em outro momento ele coloca no singular, ou seja, regra de reconhecimento. Então, o direito é um conjunto convencional de regras estabelecidas por uma autoridade em um determinado momento do passado. Esse é o conceito de direito de Hart. E nesse conceito fica difícil de estabelecer, ou impossível estabelecer, a ideia de um comando de um soberano. E essa é a crítica que Hart fará a essa concepção de Austin. Afinal, quando um soberano morre, as pessoas continuam ainda a cumprir as ordens jurídicas até que um outro soberano chegue ao poder. Como isso pode ser explicado? Né? Se levássemos a sério a perspectiva de Austin, haveria um tempo em que as pessoas não seguiriam as regras. Então, Hart demonstra que o conceito de direito de Austin está errado e ele propõe, então, esse conceito mais complexo, como um conjunto de regras estabelecidas por convenção, por uma autoridade do passado, em um determinado momento histórico. Regras que podem ser dotadas de sanção ou ainda regras que estabelecem de que modo se produz o próprio direito. Né? Então, nós temos as regras primárias, que são aquelas que estabelecem direitos e obrigações e, portanto, sanções, e as regras secundárias, que são aquelas que estabelecem um procedimento para a criação de outras regras. E aí nós teríamos, dentro das regras secundárias, as regras de legislação, ou seja, né, que estabelecem um processo para a criação de regras
dentro do Poder Legislativo, por meio da criação de leis, por exemplo, regras de adjudicação ou de julgamento, que são aquelas que estabelecem de que modo os juízes decidirão os casos, e a chamada regra de reconhecimento, que é um aspecto central da teoria de Hart, mas que foi muito pouco desenvolvida por ele. Né? Há uma discussão permanente entre os filósofos, entre os entendidos da obra de Hart, sobre qual seria a melhor concepção de regra de reconhecimento. Nós vamos aqui usar uma das possibilidades, que é a ideia da regra de reconhecimento enquanto um teste de pedigree, ou seja, um critério ou um conjunto de critérios que vai estabelecer quando uma regra é considerada jurídica e quando ela é considerada de outra espécie, que não da espécie do direito. Né? É a partir da ideia de regra de reconhecimento que nós vamos ter a construção da teoria das fontes do direito. Então, o direito, portanto, é um conjunto de regras que foi estabelecido no passado por uma autoridade de modo convencional. Então, nem sempre o direito apresentará uma resposta para todos os casos, né? Na medida em que ele apresenta uma textura aberta. Nesse sentido, em situações excepcionais, que Hart denomina de casos difíceis, o juiz poderá criar direito novo, porque autorizado pela regra de reconhecimento, né, e em razão da própria textura aberta do direito, desse caráter aberto da linguagem jurídica. Então, quando não há regra, ou quando a regra não é clara o suficiente para determinar um resultado, ou quando há um conflito sobre qual regra ser utilizada, nessas situações excepcionais, o juiz teria, de acordo com Hart, discricionariedade, ou seja, liberdade para tomar a decisão, criando direito novo. Hart estabelecerá que esses casos de discricionariedade são excepcionais. Em geral, os casos se colocam como casos fáceis, né? Ou seja, que o direito já estabelece uma decisão prévia, anterior, né? O direito já fixa a decisão a ser tomada. Excepcionalmente, né, em razão desses fatores elencados, o juiz poderá usar da discricionariedade, criando direito novo, nos chamados casos difíceis. Né? Então, nós temos aí os principais aspectos da teoria do direito de Hart. Né? Então, nós paramos por aqui e retornamos na nossa próxima aula, na próxima semana. Até lá, pessoal.